Queridos, mais uma vez, alegria imensa, mais um Alma Talk. E dessa vez nós estamos aqui com um ser humano iluminado e que veio da luta, veio da operação executiva de importantes posições de CEO e vem compartilhar conosco seus desafios, o seu momento de transformação, porque aqui conosco está Zé Dias. Querido Zé, Boa tarde, boa tarde. que alegria te ter aqui, meu caro. A alegria é toda Alegria. minha, toda minha. Obrigado pelo espaço. Já aprendi um monte nos nossos papos. Que coisa boa. Compartilhar um pouquinho aqui, estou muito feliz. Isso, Zé. E nesse momento, Zé, a gente quer muito te ouvir, meu querido, sobre quais são os desafios humanos que estão numa sala de um CEO, na mente, no coração de um executivo que precisa decidir muito todos os dias, com impacto na vida de muitas pessoas. O Alma Talk é seu. Maravilha. Eu acho que são muitos, né, Andréia? Ser um CEO não é um trabalho elementar, né? E requer o desenvolvimento de várias habilidades, né? Eu acho que talvez, quando você está falando de desafios, né, desafios humanos, um dos que eu sempre parei para pensar nele, que eu percebi cedo que ele estava acontecendo, é que é um caminho solitário. Quanto mais perto você tá de ser um CEO, mais sozinho você tá. Olha só. Você vai de gerente para diretor e diretor e assim vai, a quantidade de pares vai diminuindo e os feudos, os domínios, vamos dizer assim, de cada um dos seus pares se tornam cada vez mais fortes, mais estabelecidos, né? Então, a capacidade de você compartilhar decisões começa a ficar muito relativizada. Você já não está mais compartilhando exatamente, você está compartilhando um acúmulo de ideias, a geração de conhecimento, mas no final tem uma decisão que acaba sendo um pouco individual e, e é um lugar de referência, né? Você é um exemplo para muita gente. Tem Isso. muita gente, muitas vezes que você quer só demonstrar uma certa fraqueza e demonstrar uma vulnerabilidade que te torna humano, né? Te torna par, te torna um igual, mas o sistema não foi desenhado para isso, né? Então, eu acho que parte, inclusive, da necessidade de existir o Alma Talk, da gente falar disso Isso. aqui, é de como trazer isso um pouco de volta. Mas uma coisa que eu percebi, e é isso, um desafio nessa pegada de como fazer esse trabalho executivo ser mais humano, é como lidar com essa solidão. Não deixar que isso te leve para um lugar ruim e fazer disso uma força, né? É uma solidão porque eu tenho que ser um exemplo para outras pessoas, eu quero ajudar mais gente, eu tenho um impacto, um espectro, né, maior, e isso causa uma solidão. Ok, vou me preparar para isso e vou viver bem com isso. Mas é um desafio. O outro desafio, mais uma vez, são muitos, né? Então eu escolhi aqui os desafios, Vai não é lá. o mais fácil, mas certamente eu acho que é a inevitabilidade do caminho do autoconhecimento. Que fantástico. Eu tenho uma pessoa um cliente, vamos dizer assim, que eu falo regularmente para ajudar ele no papel dele de CEO. É muito brilhante, um empreendedor em série, ele já está na segunda startup dele, um cara muito legal, e que ele me perguntou outro dia: "Pô, Zé, como é que eu faço para ser um CEO melhor?" E eu falei assim: "Antes da gente pergunta muito boa, mas antes da gente partir pra resposta, vamos perder um pouquinho mais de tempo na pergunta. É essa a Fantástico. pergunta que você quer fazer mesmo? O que que tá por trás dessa pergunta de ser um CEO melhor?" E a gente trabalhou aquele conceito ali um pouco e no final, a conclusão nossa é que a pergunta é: como fazer para eu ser um indivíduo melhor e Perfeito. manifestar a melhor versão possível que eu possa nesse caminhar. Porque no caso dele, por exemplo, uma empresa, aí uma startup, então poucas dezenas de pessoas, e ele preocupado com a implantação de cultura, missão, visão, essa coisa toda. E eu falei: "Cara, a cultura da tua empresa é você, cara. Seja quem Isso você aí. é, isso vai se manifestar na companhia, porque ela é muito pequena ainda. Você vai contratar todo mundo, você vai falar com todo mundo, você vai ser visto por todo mundo. Então a sua pergunta, para significar ela melhor, é como é que você anda pela vida na melhor forma que você puder ser. Isso vai ser o seu CEO. Isso vai ser essa faceta da sua personalidade que você chama de CEO. Essa máscarazinha que você bota de vez em quando, que você chama de CEO. Então, esses dois lugares aí, a solidão, né, da liderança e
essa inevitável busca por se conhecer, saber onde estão os seus pontos fracos, quem que você escuta melhor ou pior, como trabalhar isso e como isso reverbera no sistema, eu acho que são os mais difíceis, né, cara? Porque a solidão é sempre uma coisa complexa e Sim. trabalhar a si mesmo é sempre um passo de muita maturidade. Você tem que ter andado um pouco, você tem que ter sofrido um pouco para olhar e falar: chegou a minha hora, né? Eu vou resolver esses problemas que são meus. E, e é um barato. Eu acho que tem que achar diversão nesse processo. Quem não acha não consegue ser CEO. Que Então legal. tem que ser divertido esse negócio. Não, Zé, que bacana. Nossa, você tocou em 2 pontos fundamentais. De fato, um desafio da solidão e que a gente às vezes enxerga pouco, quem está de fora observando, né? O desenvolvimento de organizações, de empresas, de companhias, lembra pouco que o CEO, ele precisa decidir sozinho, muitas vezes, por mais que ele tenha seus boards de assessoramento, na hora H ali, enfim, é na hora do Vera, né, É, tá só. é com ele. Eu acho que isso traz muita reflexão positiva pra gente, né, pra gente pensar em como, rever, né, essa possibilidade de auxílio, de assessoramento de altos executivos, de altas executivas, né. E o outro ponto lindo e fundamental que você traz do alto da tua experiência é a busca do autoconhecimento, porque, isso ainda é um certo tabu, né, Zé, um tema que às vezes não transita de forma fluida. Tem Parece pessoas feitiçaria, né? Parece um negócio meio, não, estão falando de bruxaria, não é negócio, isso, não é negócio. É. exatamente, né, É. ainda tem, a gente ainda encontra, né, uma certa barreira para tocar nesse assunto e que bom que você trouxe, porque é aquilo que a gente estava comentando, eu acho que você é uma pessoa que pode ser muito bem ouvida, né, vai ter uma voz importante para que a gente possa dar esse passo, né. E o autoconhecimento ele é essencial para toda a organização, né. Os CEOs precisam enxergar, eu diria essa inteligência, que é a inteligência, do contato com si mesmo, com a sua origem, natureza espiritual, afetiva, emocional, porque todos nós temos, né, essa necessidade. E todos os demais que compõem uma organização, que é um organismo vivo, né, os diretores, gestores, equipes, também, né, nós precisamos fazer esse ciclo, né, funcionar para que a gente desenvolva aí sim a empatia, né, e a resiliência de verdade, não no papel, não só fala, mas fazendo, né, vivendo essa oportunidade, Zé. Mas conta pra gente como é que foi essa tua trajetória de Brasil, China, Los Angeles, meu Deus! Foi uma confusão. Porque no meio do caminho nasceram 3 crianças. Isso, É, família. foi E uma aí confusão. você despertou para a importância de voltar para você mesmo, eu caçador de mim, Zé. É. E aí? Eu acho que é isso, né? Eu fui me encontrar longe do meu lugar. É, aonde Que se chega lindo. assim, né? É, eu não sei onde ela começou, André, eu não sei. É um acúmulo de coisas, né? Mas eu acho que ela veio um pouco de eu começar a ter um olhar crítico sobre mim mesmo e tentar separar quem é o personagem, quem é o autor da história, né? Eu acho que se eu tentar refletir um pouco sobre os desafios que eu tive na minha vida, em muitos deles eu estava numa pegada talvez um pouco irracional. Eu queria vencer aquela luta, eu queria conquistar aquela conquista, mas sem saber pelo que eu estava brigando, eu só queria Olha ganhar. só. Eu era bastante Hum, competitivo e o jogo me alimentava. Ainda me alimenta, eu ainda sou um executivo, eu gosto daquilo ali. Então tem um pedaço daquele jogo que eu gosto só de jogar o jogo, tem o seu valor. Mas é óbvio, conforme você vai crescendo, principalmente como executivo, que o teu trabalho é resolver problemas, né? E você vai sim. partindo para problemas maiores. E comigo eu percebi que esses problemas foram ficando maiores quando eles começavam a falar de mim. Uau. Então foi nesse lugar que essa coisa foi se encontrando, né? O problema foi ficando maior, eu fui começando a fazer perguntas maiores, né? Não é simplesmente como dobrar o tamanho dessa empresa, como internacionalizar esse negócio, mas começou a ser: por que a gente está fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso, entendeu? Aonde que isso aqui vai levar essa companhia em X tempos, mas não só esse ano? E mais uma vez, eu fui me colocando no centro dessa conversa, né? E me questionando muito, né?
Eu acho que foi desse lugar, e isso aconteceu quando eu estava muito longe, né? Aconteceu quando eu estava morando na China. Eu passei 3 anos nesse país incrível, aprendi muito. E um dos maiores aprendizados foi ver esse, que eu sabia muito pouco das coisas, né? Eu tinha esse conhecimento ocidental, que é meio pasteurizado, a gente vive Sim. em países e cidades que estão ficando cada vez mais parecidas, né? Nossas culturas estão se unificando, e aí, de repente, eu fui para a China tocar um negócio enorme, sem ter uma experiência pretérita de Ásia. Então foi um enorme desafio que me obrigou a ser muito humilde, né? De falar assim, cara, você não sabe de nada. Entra nessa já assumindo que você não sabe de nada, senão você não vai se dar bem. E eu acho que esse não saber de nada, ele reverberou nessa conversa do autoconhecimento. Em algum momento eu me permiti uma literatura das filosofias mais asiáticas. Eu adorei o jogo de cultura, de entender o chinês. Como é que eu trabalho com o chinês? Como é que eles são tão diferentes da gente assim como eu pensava? E aquilo tudo foi muito interessante para mim. E nesse momento eu comecei a me divertir muito com essas questões mais do indivíduo. E ainda gostando de empresariar, mas essa aqui fazendo assim, né? Crescendo, 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 crescendo. E conforme ela crescia, ela ia jogando luz sobre coisas que eu queria melhorar em mim, características que precisavam ainda ser trabalhadas, né? Então, eu acho que foi mais ou menos assim. E, óbvio, tem momentos que são mais icônicos, né? Eu falei aqui meio no geral, mas tem momentos específicos. Cara, nessa data aconteceu um chamado mais forte, né? E eu comentei com você, acho que já um pouco, Aham. né, desse momento que eu estava lá em Xangai e que tinha essa campanha de marketing do Alibaba com alguns executivos, eu não era o único, Sim. e que aparecia fotos desses executivos em alguns locais da cidade com os produtos que estavam sendo comercializados pelo Alibaba. E eu era um desses, a minha foto apareceu no Nanjing Square, um lugar incrível. E eu vi aquilo, eu não me mandaram uma foto, eu estava na rua e eu me vi no outdoor. E foi bastante desconfortável. Olha. Foi foram muitos sentimentos diferentes, né? Uma certa felicidade, um certo orgulho de, pô, cheguei até aqui, sou eu aquele cara ali no outdoor. Isso aconteceu também. Mas esse sentimento não foi pleno. Ele claramente tinha uma condição de contorno, que era essa Sim. condição de contorno de, cara, como que eu cheguei ali, entendeu? Por que é o meu rosto que as pessoas estão olhando? Eu não me encontrava, eu não me sentia nessa condição de especial, nessa Olha, condição de ter um local ali para que os outros vejam. Eu não gostava desse sentimento. Eu demorei a intelectualizar isso, fantástico. mas isso foi uma parte. Então eu tive que ir para muito longe. Essa ida para muito longe e em diversos países teve que me fazer ser um pouco mais humilde do que era a minha origem. Eu já fui um jovem muito arrogante. Olha, E de vez em quando eu tenho os meus momentos ainda. que bonito. Mas eu me forcei a dar um passo nesse caminho da humildade e de ver que, cara, eu não conhecia sobre aqueles lugares, né? Não tinha proficiência na língua inglesa. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, por exemplo, meu inglês era bem mais ou menos. Eu descobri lá que eu era surdo. Eu tenho uma surdez importante que eu só descobri quando eu saí do Brasil. Eu tive que me comunicar numa língua diferente. Então acho que foi uma sucessão de processos de um tapinha na cabeça de, humildade, 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 que chegou nesse ponto de eu parar de olhar pra fora e começar a olhar um pouco pra mim mesmo. Acho que foi por aí. E aí Caramba, entrei que nessa lindo. jornada de tentar me entender, e nesse processo de me entender, entender um pouco os outros e falar cada vez mais do indivíduo a serviço das corporações, a serviço dos meus trabalhos, mas tendo o indivíduo ali como material de trabalho principal, né? Fantástico, Zé. E não acabou, tô no meio dessa confusão ainda, tô só no início, eu E acho, que dessa bom que você está transformação. dividindo esse talk aqui com a Tô, no, gente, querido. tô de peito aberto aqui, mas Porque tá você acontecendo. tocou em duas palavras, duas expressões fundamentais, Zé. Para o momento de mundo que a gente está vivendo, para os desafios organizacionais que a gente tem encontrado. A primeira expressão que a gente consegue tirar do seu depoimento é a tua busca por propósito. Foi quando você perguntou por quê, né? São os teus porquês, né? Por que que eu preciso dobrar o tamanho da empresa? Por quê, né? E aí você começou a olhar para dentro de você também, né? O teu choque com o outdoor, né? Peraí, mas sou eu que tô ali? Né? E todo mundo que caminhou comigo, me corrija, mas eu acho que isso passou por ti. E isso é muito bonito, né? Essa tua reflexão. Aí a gente precisa muito falar de cultura e de propósito. Você colocou no início que o teu mentorado, né, o executivo que te ouve,
É que você, cara, vai ser a cultura da tua empresa, né? Você vai ser a base. E é isso que a gente tem buscado identificar nas organizações. Propósitos que sejam compreendidos por todos aqueles que compõem aquele ecossistema ali empresarial, né? E que esse propósito possa fazer com que as pessoas enxerguem além do ticket médio, né? Que elas consigam enxergar o sentido de estarem ali, se é um fast food, se é um outro tipo de entrega, mas que de alguma forma se conecte com aquilo que é humano, com aquilo que é natural, com aquilo que é sustentável, né? Então eu acho que a busca de propósito ficou bem clara aí no teu depoimento. Ficou. E um segundo ponto muito, muito valioso para nós, e a gente já, desde o primeiro Alma Talk, a gente fala sobre isso, sobre essa virtude que eu diria que é essencial, é a virtude da humildade, né? A virtude da humildade, a gente sempre volta, né? A origem dessa expressão, né? Humildade vem de humus, que significa terra, terra fértil. Então, aquele que é humilde é aquele que está pronto para receber novas ideias, novas visões de mundo, novos conhecimentos, enfim. Não é subserviência, né? Que é muitas vezes deturpada, né? É aquele que está pronto para ouvir, né? E me parece que esse sentimento, essa virtude, é algo que você está trazendo contigo, Eu tô né? tentando, né? Eu tô nessa luta, como eu falei. Eu já tive meus momentos de um jovem muito arrogante. Olha, E essa que arrogância também reflexão. tem que ser vista com alguma beleza, porque essa arrogância me fez Sim, aceitar os desafios que eu tive na vida. Eu tomei olha. risco em vários momentos e esse risco veio porque eu era arrogante. Então eu olhava para aquele desafio e falava assim, não, eu vou resolver. Mesmo se eu não fizesse a menor ideia do que eu ia fazer. Mas eu acreditava que eu ia ser capaz de aprender. Então tem uma beleza nesse lugar também que me Sim, trouxe, me levou longe. Mas eu percebi ao longo do tempo que a humildade não só era uma coisa a ser buscada porque é importante, porque é legal falar de humildade e todo mundo diz que é sim, importante. Ela é uma ferramenta. perfeito. Então eu comentei inicialmente, né, desses dois lugares que são difíceis, que é o da solidão e o da inevitabilidade do autoconhecimento. Mas se o cara se pega num momento mais humilde de transformação, a solidão, por exemplo, ele já achou uma ferramenta para lidar com ela. Porque se você cai nesse lugar de um CEO humilde, de um CEO servidor, você vai perceber em algum momento que aquela solidão é virtual. Ela não é de verdade. Olha, Não foi você que fez o trabalho. Você está numa empresa com, no meu caso, na época, eram milhares de pessoas lá na China. Por que eu tinha que me sentir sozinho numa entrega? Essa solidão vinha um pouco dessa ainda arrogância de achar que era eu que tinha que fazer alguma coisa, que era eu que tinha que tomar a decisão, que era eu que tinha que entregar. Quando você começa a ceder um pouco de espaço para essa humildade ir aparecendo, o trabalho tende a ficar mais fácil. Eu tive que aprender isso na dor, né? Eu tive que ir para a China para ver que eu não era capaz de fazer nada sozinho, eu não entendi nem o que parte do meu time estava falando. olha Era uma humildade obrigada, assim. Cara, se tu não for humilde aqui, bicho, tu não vai conseguir. Esquece, Uau. volta para casa. Você não vai conseguir. Nesse país, nessas circunstâncias, ou você é humilde, ou você de fato monta um time, ou esquece. E na remessa online agora eu tenho um desafio parecido, porque é uma humildade técnica. É um negócio que tem dois componentes que eu estou aprendendo mais recentemente, não é a minha área de formação. Um é produtos financeiros de câmbio e o outro é a tecnologia do câmbio que está ali por trás, todo o desenvolvimento Fantástico. tecnológico. Não é a minha área de formação. Então, de Sim. certa forma, dá um certo medo. E você tem que se colocar nesse lugar de humilde. Tipo assim, poxa, mas cadê os meus sócios que vão me complementar? E eu vou jogar esse jogo sem medo. Eu não vou ter medo de não ter essa virtude. A minha virtude é na formação desse time. É na Isso. tocada desse organismo aqui, que é o meu time de executivos, operando o mais próximo possível de uma unidade, com as suas discordâncias, com as suas diferenças, mas agindo como um. Se você não tem humildade, na verdade, você tem dificuldade até de aceitar um emprego desse, um trabalho desse. Porque a minha lógica no trabalho é: eu não sou o especialista do câmbio, eu não sou o especialista técnico, então qual é o meu papel? O meu papel é de montar esse Agregador. time e É. de fazer sentido dele, né? E de Isso. fato transformar isso num plano, transformar esse plano numa execução, transformar essa execução num checklist, num controle, pseudo-controle. Esse controle realimenta esse plano e essa maquininha vai girando aqui. Nesse girar,
essa sociedade troca informação e quem sabe um dia eu me torno um especialista do câmbio, ou até talvez um especialista técnico, mas hoje eu não sou. Então eu tenho que ter essa humildade, essa tranquilidade de trabalhar Fantástico. com o meu time e deixar eles crescerem, deixa eles Isso. ocuparem o espaço que for nessa especialidade deles, né? Então essa humildade eu devo muito a essas expansões que eu tive, né? E nessas expansões eu cheguei num lugar que eu olhava assim, opa, eu não tô preparado, eu não tô equipado. Como que eu vou jogar esse jogo? E o mais emblemático eu acho que foi a China, né? Porque ali era muito evidente o Fantástico. despreparo pro tamanho do desafio. Uau. Então foi gostoso. Agora, Zé, conta pra gente, como é que você usa o olhar humano para tocar esse time, para compor essa articulação com verdade, com honestidade, com propósito? Como é que você balanceia esse olhar? E assim, você faz com uma certa frequência ou já fez, uma pergunta muito simples, mas muito valiosa, que como você se sente? Você já perguntou para teu time como eles se sentem? Esse lugar aí é bem importante, né? Mas então, primeiro, como que você faz, né? Também correndo riscos. Você me fez lembrar agora aqui, de verdade acabou de vir, um outro Legal. cliente, um outro, não é mentorado, mas enfim, essa pessoa com quem eu converso e ajudo de tempos em tempos, eh, que me fez uma pergunta parecida, né? Ele estava com uma questão de gente importante ali no time dele, e ele me fez a seguinte pergunta: Zé, como que você lida com a questão da proximidade com o seu time? De ser muito amigo ou menos amigo, muito próximo ou menos próximo. Vou falar um negócio aqui que talvez eu me arrependa um dia, Andréia, mas eu vou ser 100% verdadeiro como é o meu estilo. O que Isso, eu falei pra ele foi o seguinte: cara, eu não tô nem aí pro processo. Se a pessoa precisa da minha verdade, da minha presença naquela hora, eu vou estar ali. fantástico. Acabou. Acabou. Pode ter consequências negativas? Pode. Eu já enfrentei problemas por causa disso mais de uma vez. Mas se eu não fizer isso, eu também vou enfrentar problemas. Eu também vou ter consequências negativas. Então, desde que você tenha clareza das razões pelas quais você está fazendo aquilo, você navega mais tranquilo. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que eu já tratei de assuntos muito delicados, muito particulares e com alguma frequência do meu time. Em algum momento isso começou a acontecer meio que naturalmente. Eu acho que houve um conforto na conversa e esse negócio cresceu, né? E, e eu não me envergonho de ir pra esse tipo de conversa. Se a Que pessoa me chamou coisa e tá boa. querendo ter esse papo, mas não é o trabalho, é a vida do cara. Vai falar da mulher, vai falar do marido, vai falar desse problema. É um ser humano que tá ali na tua frente, tá te pedindo ajuda. E um ser Isso. humano que compartilha o ambiente de trabalho com você todos os dias. Você vai vestir um personagem pra falar com aquele cara naquela hora que ele te pediu ajuda? Então eu acho que pra humanizar esse processo que é meio desumano Uhum. não porque ninguém montou, não tem nenhum planão, mas ele naturalmente vai ficando desumano e a gente tem que ir lá e consertar. Eu boto o coração na mesa. É Quando eu isso, posso. É Zé. óbvio que eu tô falando aqui, eu tô tentando generalizar um tema que é difícil, né? É, Mas tem momentos que você tem que segurar um pouco, é normal. sim. Mas na medida do possível, principalmente com aqueles com que você tem uma frequência muito grande, tem que botar o coração na mesa. Isso. E aí, com o tempo, você ganha o jeito de como fazer isso sem cruzar para alguns lugares que podem trazer risco para a companhia. Que algumas conversas Sim, são mais arriscadas. Como sim. é que você aprende isso, Zé? Fazendo, cara. Ah, não tem jeito. Fazendo. Não tem livro sobre isso, não tem É. faculdade. Você tem que ir botando o pezinho na água, sentindo a temperatura e um dia você decide atravessar o rio. Então, eu decidi de alguns anos pra cá. Não sei se você lembra, tinha um personagem da MTV que chamava o Joselito Sem Noção. Ele era o super sincero, né? Eu fiquei um pouco Joselito Sem Noção. Fiquei um pouco super sincero nas minhas conversas assim, com o meu time. E eu não me arrependo. Eu acho que eu ajudo mais do que atrapalho, sabe? Eu Que ajudo legal, mais no Zé. processo. Era um processo que às vezes pode parecer turbulento, mas eu ajudo mais do que Uhum. atrapalho. Me faz lembrar um caso muito curioso, né? E talvez arriscado até de colocar assim em público, mas um cara Hã. que trabalhou comigo na China, brilhante, um diretor que eu tinha, ele sabia que eu tinha me divorciado há pouco tempo e, por alguma razão, ele notou uma diferença, mas mais do que a diferença, eu acho que ele notou que assim, o mundo não tinha acabado. Eu me divorciei, estava me mudando de país e estava tocando a minha vida para frente. Por dentro, todo machucado, tendo que trabalhar as minhas questões, mas vivendo, andando para frente, sendo presidente de uma empresa no país dele.
Ele me procurou pra falar daquilo, só daquilo. Não era pra falar de trabalho, não era pra falar de nada. Ele falou assim: "Zé, me fala, cara, como é que foi essa parada aí de se separar? Como é que ia casar? Como é que você vê teus filhos?" Esse tipo de conversa. Ele estava de casamento marcado, e um casamento chinês, super tradicional, um monte de amigo viajando pra lá e tal. Olha, eu não sei se eu influenciei aquela decisão, mas ele cancelou o casamento 2 semanas antes do casamento. Uau! Ou seja, tem um Nossa. impacto isso. Sim, Tem um karma no processo, e que você tem que sim. decidir se você aguenta esse karma ou não aguenta. Mas estava na minha frente uma pessoa que eu gostava e gosto, que eu admirava e admiro, me pedindo ajuda. Sim, Eu fui lá e ajudei. sim. E ele se sentiu agradecido. Tomou a decisão que quis tomar. Me ouvindo, provavelmente ouvindo outras pessoas, mas tomou uma decisão adulta de seguir com a vida dele, buscando as referências que ele tinha. Ora, bolas, você não é líder de uma empresa, né? Você é líder de um movimento, você De é um líder sistema de um de sistema, pessoas. de um É. agrupamento ali que tá desejoso de alguma expansão, de alguma forma, de alguma manifestação, alguma representação. Se isso vem dessa forma, de, pô, deixa eu tentar com o meu líder aqui, me dê um pouco de contexto em algo que eu ainda não vivi, por que não? Por que eu vou correr É, dessa conversa, entendeu? isso. Então eu me senti confortável para ter essa conversa. Ele se sentiu confortável de me procurar e foi um papão. Essa decisão, por mais que turbulenta, eu espero que tenha sido melhor para ambos, para todas as famílias, Sim, para sem evitar algo dúvida. maior em algum outro momento. Então, Sim. é, é, eu falo do que é que meu time precise, desde que o momento seja propício e eu tô gradualmente também escalando essa conversa para ir aprendendo no processo. Perfeito. Mas eu decidi não ter medo de ser autêntico. Eu decidi não ter medo de falar aquilo que está no meu coração. E eu gasto a minha energia não em resistir a isso, mas em como fazer com que isso saia com a menor taxa de dano. Porque eu sei que ela vai ajudar muita gente, mas eu tenho medo de como isso pode, às vezes, gerar de atrito no sistema. Então, em vez de eu gastar a minha energia decidindo falo ou não falo, se eu sinto, eu falo. E eu gasto a minha energia no como eu falo. Como que eu entrego aquilo para que seja de maior benefício para quem está me ouvindo. É uma jornada recente, entendeu, André? Eu tô no começo dela. E eu tô Maravilhosa. aprendendo pra E caramba. a gente quer aprender também, É. Zé, contigo, querido. Olha só, que beleza te ouvir. Eu acho que a sua autenticidade está aqui, está presente. E na tua fala a gente reconhece muito, muito uma dimensão humana que para nós aqui, né, toda a nossa estrutura de, vamos dizer assim, de propósito, né, de querer levar o que vem primeiro, que é a alma, né, o ser, você coloca muito claramente a dimensão da consciência humana, né? Ou seja, eu sou uma pessoa e eu lido com um sistema de pessoas. E eu me posiciono à disposição para ouvi-las, para servir, e eu estou inteiro. É um pouco isso que você traz para gente. Eu me dou naquele momento para fazer com que o time caminhe, né? E possa ter ali o compartilhamento que eles buscam, porque só o ouvir, Zé, nos parece sempre, né, e aí a ciência nos ajuda a entender isso, só essa escuta que você faz, ativa, atenciosa, ela já é um alívio, ela já é um acolhimento muito valioso, porque necessariamente você está na posição mais alta. E aí quando os teus pares, os teus executivos te procuram, ou um outro colaborador, enfim, a sua parada ela é muito reconhecida. Parada no sentido da escuta. Isso, né? Então, fala um pouquinho pra gente, já que eu tô de olho no relógio de verdade, por causa do seu tempo, sobre essa tua percepção de consciência humana, de restabelecer a sua conexão, a sua paz interior, de consciência humana que lida com pessoas, que se entrega a pessoas e escuta e propõe soluções, e uma consciência humana que também se reconecta com a natureza. Querido, Eu acho que fica à vontade. tem vários truques, né, aí no processo, né, dessa conversa da consciência, né. A gente acredita no que quer que a gente queira acreditar, né, Andréia? E a gente define qual é o jogo que a gente quer jogar, qual é a brincadeira do momento. Mas a gente tá o tempo todo criando realidades virtuais na nossa vida, né. A realidade virtual do trabalho, que você cria aquelas lógicas, aquela organização que
A gente não recebeu aquilo de ninguém, a gente criou essa lógica, essas hierarquias, os processos. A gente joga o jogo da realidade virtual nas religiões, os mitos, os arquétipos. Então, a gente está sempre decidindo o que é essa realidade que a gente quer viver e tentando brincar com ela de alguma forma. Esse, para mim, é um pouco do jogo da consciência, né? Como que você traz para você a liderança dessa conversa? Qual é a realidade que eu quero viver? Qual é o jogo que eu quero jogar? E então eu tento sempre, no papo do trabalho, né, trazer esse aspecto, entender essa componente humana, né? Quem é a pessoa que tá ali na minha frente e como que eu me relaciono. Eu quero ser amigo dos meus sócios. Eu quero ser amigo Fantástico. das pessoas que estão comigo, né? Porque é um tempo e uma energia muito grande que tá ali naquele lugar, né? Então, eu acho que isso tem que acontecer. Eu acho que chegou um momento também que eu comecei a viver uma certa. Um despertar, eu não sei se é o termo, mas uma ressignificação do termo mérito, né? Eu venho de boa parte da minha formação se deu numa casa onde o mérito era parte da cultura. Premiações por mérito e por aí vai. E eu gosto dessa lógica, eu entendo essa lógica, mas hoje eu uso ela com muito mais parcimônia, né? Porque eu percebo e reconheço que tem um componente de sorte no que hoje a gente chama mérito muito grande, né? Então, por exemplo, eu passei num programa de treino super duro, eu consegui posições super altas, mas tiveram duas coisas que já determinaram isso na largada. Eu tinha uma excelente formação universitária e um inglês muito bom. Assim, gente, isso não é mérito, isso é sorte. Eu dei sorte de ter tido a formação que me permitiu entrar numa faculdade boa e dei a sorte de ter tido uma madrasta que era professora de uma escola particular e de um curso de inglês que conseguiu bolsas para mim. Até um determinado momento da minha vida, eu estava numa escola pública no Meyer. Ou seja, as chances não seriam muitas, mesmo que eu fosse um bom aluno. Então eu precisei de alguns milagres acontecerem na minha vida, algumas sortes, e essas sortes, 10 anos depois, foram rotuladas de mérito. Não, você mereceu isso. Você chegou nessa faculdade, passou nesse vestibular, você fala esse inglês, portanto, você merece essa vaga. Calma. Isso é verdade dentro de um contexto, até a página 2. Então, quando eu comecei a me ver como recebedor dessa sorte, né, dessas bênçãos todas, foi meio inevitável eu não buscar essa expansão da consciência, de começar a pensar, pô, mas e os caras que não deram sorte, bicho? O que aconteceu com eles? E se não tivesse acontecido isso na minha vida, qual seria a curva de rio que eu teria pego se eu não tivesse entrado nessa escola ou não tivesse tomado essa decisão? Então, quando você chega nesse lugar, eu acho que você é um lugar de humildade também, porque você começa a abrir mão do orgulho das decisões que você tomou. Ah, não, eu cheguei a ser presidente da China, da empresa tal, porque eu era bom pra caramba e fiz isso e isso. Cara, isso é um pedaço da história. Um pedaço. Que ajuda, mas ele não determinou. A determinação aconteceu em algum lugar lá atrás que fez você pegar esse rio. E aí você foi nesse rio. Então, você ser consciente disso e se colocar nesse lugar de humildade, eu acho que cria uma ligação direta com essa busca dessa consciência expandida no trabalho. Porque você se reconhece em todo mundo. Eu comecei a ver um monte de Zé no trabalho. Assim, cara, Fantástico. podia ser eu aqui, ó. Um monte de Zé na linha de produção, vendendo, um monte de Zé tentando conseguir aquele emprego. Podia ser eu. Isso. Então, vem desse lugar, entendeu? De você sair dessa condição de especial, sair dessa condição de solitário como CEO, Perfeito. encarar essa conversa da autoconsciência para te tirar dessa solidão e te jogar no meio da galera. Eu quero viver na galera. Eu sou do povo, entendeu? Então, você tem que ter um sankofa, né? Eu tô muito inspirado por alguns conceitos da filosofia e mitologia africana. E um deles que eu Uhum. aprendi recentemente é isso do sankofa, que é o olhar para trás, né? A imagem do sankofa ela é representada por um pássaro com a cabeça virada para trás, assim, olhando para o passado, Fantástico. olhando para o que ele viveu. E, e eu acho que eu tô vivendo esse sankofa, de olhar um pouco para trás, tentar entender as pessoas que foram importantes nesse caminho, as curvas de rio que eu peguei, que eu achava que eu era bom pra caramba, mas foi uma bela de uma cagada. Então eu tô nesse processo, entendeu? De Ah, ver as coisas como elas são. Eu fantástico, não sou Zé. isso tudo. Eu não sou o CEO. Eu estou o CEO. Eu Fantástico. estou o CEO. O que eu sou
é o que eu quiser ser. É o que eu Isso. estiver sentindo agora que eu quero manifestar. Mas eu estou nesse lugar transitório de CEO, de líder, qualquer nome que a gente quiser dar. Mas o que eu sou, só eu sei. Isso. Então, tô aprendendo nesse jogo, mas ele veio um pouco disso. Que De eu me lindo. reconhecer como menos especial do que eu achava que eu era. E eu comecei a ter evidências disso. Tipo assim, cara, você não é isso tudo. E trabalhando esses conceitos, eu vi essa necessidade de expandir a consciência para eu me jogar de novo com os mortais, entendeu? Me Sim. misturar ali. Isso tem a ver com essa conversa da natureza. Eu hoje moro num lugar que é meio que no meio da floresta, bem gostoso, Chapada dos Veadeiros, para quem não conhece, eu recomendo a É. visita. Mas ele tem a ver com isso, né? Eu acho que você, nessa pegada do trabalho e na sociedade total que a gente vive, né? Você tá o tempo todo na mente, né? Racional, você não tá sentindo. Você tá justificando suas decisões, o tempo todo aqui, ó, zzz. E Isso. esse zzz, uma das coisas que ele causa é um olhar para a natureza racional, que não funciona. E aí a gente tende a ver a natureza como a natureza tá ali, eu tô ali. Eu preciso ter um contato com a natureza. Essa frase não faz sentido nenhum. A gente está sempre em contato com a natureza, a gente é Isso. parte dela. Então, Isso. quando você diz que você precisa fazer contato com a natureza, você está assumindo que você acredita que você não é parte dela. Você não precisa fazer contato, você precisa lembrar que você está em contato o tempo todo. Isso. E que você tem que se permitir esse negócio, que também é uma questão de humildade, e ver que você está aceitando essa insignificância frente a essa coisa tão magnífica Grandiosa. que é a É. natureza. Que se você abrir uma empresa hoje ou amanhã, explodir, dobrar de tamanho, aquele rio vai continuar correndo igual. Então, essa humildade de que o rio vai continuar correndo vem do mesmo lugar, de você se diminuir um pouco para ter mais percepção desse mundo que está à sua volta. Fantástico. Daí dão-se o nome de consciência, de tantas outras coisas, mas vem É. desse lugar. Deixa eu me diminuir um pouquinho para me sentir parte dessa coisa tão maior, tão maravilhosa, que você só chega com alma, né? Então, Isso. tô nessa corrida aí, André, aprendendo um monte. Querido, olha só, pra gente encerrar, porque a gente tá atento ao teu horário, eu queria que você dissesse um pouco sobre os nãos que você andou dando para convites que não param de chegar para o Zé CCO. E qual é a sensação desses nãos? E uma palavra final tua, para quem tá na posição de CEO, se sentindo cobrado, pressionado. Vou até tirar a E camisa, tá me Zé, fazendo suar com essas perguntas aí, André. fica Mó à calor. vontade. E, Zé, para que as pessoas, não percam o seu despertar, Zé, os CEOs que estão na operação, que estão, nessa vida de solidão ainda, né, para que eles, possam respirar fundo e, olhar além dos números e, especialmente, se darem a oportunidade do benefício de serem humanos. Muito bom. Só faz pergunta difícil, André. Olha, eu acho que no meu caso, isso tem a ver com ressignificar o sucesso, né? Eu acho que houve uma parte importante da minha vida que esse sucesso para mim era ganhar. Não importa o que eu estivesse ganhando, era aquele jogo de futebol, aquele concurso, aquela vaga, aquela meta do ano, eu só queria ganhar. Era muito competitivo. E eu não parava para me perguntar o que eu estava ganhando, né? Por que eu estava ganhando? Então, já passamos por isso um pouco nessas perguntas. Nesse ressignificar, eu fui estabelecendo outras metas, né? Então hoje eu tenho um conjunto de metas para minha vida como um todo que eles são pesados, né? Eles requerem muita energia. Então eles têm a ver, por exemplo, com ser um bom pai, com ser um bom marido, com ser um bom amigo, um bom irmão. Para eu não ser aquele CEO bom pra caramba ou aquele profissional bem-sucedido, mas que anda na rua meio mais ou menos, sabe? Que ainda não tá put together, não se alinhou, não se orientou. Então, isso para mim hoje tem um peso muito grande. Eu quero ser entendido e entender-me como um bom pai, como um bom marido, como um cara saudável no meu corpo. E você tem que tomar cuidado com aquilo que você deseja, né? Porque você começa a botar energia nesse processo, Isso. né? Então, eu acho que depois que eu voltei pro Brasil, graças a Deus, vira e mexe tem alguma conversa legal acontecendo. Alguém pô, Zé, tu já pensou em fazer isso aqui? Já pensou em fazer isso ali? Pô, olha esse projeto aqui, olha essa vaga aqui e tal.
tem sempre alguma coisa legal acontecendo, graças a Deus. Minha rede de contatos é forte, tem muita gente que me respeita e eu agradeço a todos eles. E eu tive que aprender a dar essa acalmada, de dizer não para algumas coisas grandes, algumas coisas muito legais, algumas coisas que eu acho que eu poderia fazer bem feito, Uhum. mas que eu tive que olhar e falar assim, pô, mas agora não dá. Agora eu Sim. preciso desse tempo para fazer essa outra coisa aqui. Que talvez não seja nada financeiro, mas é o que eu. É a minha definição de sucesso. E eu tô tentando aprender. É? Então, hoje, por exemplo, eu gosto do meu trabalho. Pô, o grupo do qual eu sou sócio, pô, entende essa conversa aqui bem. Então, isso já é uma saída muito grande. Não é todo lugar que essa conversa vai bem. Então, a gente tem uma relação ali muito legal, muito adulta. De isso eu posso te dar, isso eu não posso te dar. Eu não posso te dar o que eu não tenho. Então, a gente chegou num lugar muito legal que o meu papel como CEO da Remessa eu faço, pô, com prazer, é gostoso. Mas que ele me permite também estar aqui com você hoje, ele me Isso. permite estar batendo esses outros papos. E ele me dá essa tranquilidade de eu olhar assim, cara, eu não quero olhar para essas outras coisas porque elas vão me distrair. Eu já tenho bastante coisa, eu já sou CEO de uma empresa legal e eu tenho essas outras coisas gravitando aqui no entorno que eu quero fazer bem feito. Se eu for me meter num negócio muito grande, muito sofisticado nesse momento, eu necessariamente vou ter que abrir mão dessas coisas, outras. E eu não quero. Então, acho que pela primeira vez na minha vida, eu me coloquei no centro. Assim, cara, o que eu quero? E mesmo quando eu não sei, eu tô tranquilo de saber que eu não sei. Então tá bom, eu não sei. Mas eu sei que pra lá eu não vou. E eu vou ficar aqui na dúvida mais um tempo. Até eu ter clareza do que eu quero e dar esse passo com mais certeza. Então, às vezes, não fazer nada é a melhor coisa que você tem que fazer, né? Você não tá seguro, você não tá certo, vai se machucar. Então, eu tô tentando ganhar essa inteligência do óbvio. Eu falei um monte de obviedade aqui, não falei nada genial, Mas né? o óbvio precisa ser dito. Eu tô Não, gastando você minha falou energia... coisas geniais, Por favor. Eu tô gastando minha energia nesse lugar, sabe? Essa inteligência da avó, essa inteligência da antiga, que não vai mudar. Não vai mudar. A gente vai botar Sim. inteligência artificial na parada, vai sofisticar tudo, mas tem algumas coisas que são da alma que não vão mudar. Isso. Eu tô gastando mais tempo com isso. Então, dependendo da escolha profissional que eu faça, eu posso abalar esse equilíbrio de forças, entendeu? Então, é nesse lugar que eu tô tentando me encontrar, Legal. André. E a mensagem final para os CEOs é experimentem, né? Essa transição. Eu acho que sim, André, porque eu acho que tem um certo, talvez, preconceito velado de achar que essa conversa é uma conversa anti-negócio. Não é. Querido. Não isso. é. É pra fazer mais negócio. É pra ter um time Isso. mais longevo, é pra ter um time Isso. saudável, é pra você estar pleno e estar saudável. Então eu lembro de que quando eu comecei a me aventurar por esses caminhos, isso gerou uma atração gravitacional muito forte das pessoas no meu entorno olhando pra mim e falando: "Tu tá diferente. Alguma coisa aconteceu". E esse "tu tá diferente" virou, num segundo momento, um pedido de ajuda, né? Várias dessas pessoas que olharam assim, pô, esse cara tá diferente, vieram me pedir ajuda com os seus problemas. Pô, Zé, eu tô com esse problema aqui no trabalho, eu tô com esse problema aqui em casa, eu tô com esse dilema, fazer uma cagada. Pô, tem meia hora aí pra gente falar? Tem uma hora aí pra gente falar? Eu fiquei um pouco assustado no início, que eu falei, cara, mas eu vou ajudar o cara, não sei se eu tô nesse lugar de ajudar. Mas a conversa ia. E esse negócio foi crescendo, né, meio gradativamente. E eu adoro. Porque quando eu tô fazendo aquilo ali, o que tá acontecendo? Eu tô resolvendo os meus problemas. Não. Quando eu tô botando o meu coração na mesa e compartilhando um equívoco ou uma vitória, mas elaborando sobre uma decisão tomada, um projeto realizado, eu falar daquilo, cada vez que eu toco naquele mesmo lugar, a ideia fica melhor um pouquinho. Eu vou aperfeiçoando aquele conceito. É um jogo filosófico, né? Você tá ali fazendo isso acontecer na vida real. Eu acho que esse é o passo que o CEO vai dar em algum momento, todos eles, né? Porque o trabalho tá ficando cada vez menos transacional, técnico e mais humano. A máquina já faz toda a parte repetitiva e processual, a maquininha já foi lá e ó, o que vai sobrar pra gente? A alma. Vai sobrar esse papo aqui, ó, vai sobrar o que nos torna diferente da máquina, que é ser humano. O que é ser humano hoje? Eu não sei, mas eu tô querendo responder. Então, esse é o jogo um pouco, entendeu? Se eu quiser me distanciar da máquina, eu tenho que ser cada vez mais humano. Então, cada vez mais para esse tipo de conversa
e sendo e estando, né? Vai lá no business, faz a venda, gera o PNL e volta para cá. E vai de novo e volta para cá. Então, eu tô aprendendo a dançar essa dança aí, André. Gratidão, querido. Gratidão imensa. Maravilha, E maravilha. eu vou arriscar aqui, já falando para todos os nossos queridos que nos acessarem, que ser humano não quero ser a última, jamais, não tenho essa capacidade de ser, mas eu quero dizer que a experiência humana nos permite viver aquilo que a gente não vê e não toca, que é a energia, né? Que é a sensação, o resultado energético, de potência realizadora que se encontra quando se permite ouvir o outro. Quando, do alto das posições executivas, nós nos tornamos aquilo que somos na nossa base, a alma, o ser, ouvir, compreender, auxiliar, servir. Que possamos todos ser cada vez mais humanos e que a inteligência artificial venha, que a transformação digital aconteça, porque nós precisamos delas para sermos cada vez mais capazes de nos relacionar uns com os outros, nos autoconhecer e conhecer o outro e construir um futuro cada vez mais próspero e seguro. Gratidão, Zé, mais uma vez. Maravilha, adorei. Gratidão. Adorei. Obrigado. Que venham mais. Que venham mais.